do versículo 7 para a glória de Jesus, nosso Senhor. É a sequência da campanha Aliança com Deus. Quem está em aliança com Deus, levante a mão. Quem está em aliança com Deus? Quem está em aliança com Deus, diga amém. Graças a Deus, é uma maravilha estarmos em aliança com Deus. Então vamos, irmãos e irmãs, examinar a preciosa palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Apocalipse, último livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 12, no versículo 7, que nos diz assim, a preciosa palavra de Deus. Ela nos diz assim. Quem já encontrou o texto sagrado, diga amém. Então vamos examinar. Nos diz assim. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. E ouvi uma grande voz do céu, no céu, que dizia: agora chegada está a salvação e a força, é o reino do nosso Deus, é o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não acharam e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém, Jesus? Podeis, neste momento, levante as mãos. Vamos saudar os ouvintes. Vamos cumprimentar os ouvintes de casa. Quem está alegre, diga amém. Vamos saudar os ouvintes com muita fé, com muita alegria, com muito entusiasmo. Quem está feliz, diga aleluia. Diga comigo, ouvintes, aceitem a paz do Senhor Jesus. Venham estar conosco. Jesus garante a bênção, o milagre e a libertação. Todos comecem dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Ore conosco, ouvintes, para que Deus possa te abençoar. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Senhor, em nome de Jesus Cristo, contemplai a tua igreja, o teu rebanho, o teu povo,
tua obra, meu Senhor. Venha operar, meu Deus, em cada vida, em cada coração. Fala com a minha irmã, fala com meu irmão, fala, oh meu Deus, fala com teu povo, Senhor. Fala com os milhões e milhões de ouvintes, com as milhares, meu Deus, que estão sintonizados conosco. Amém, Jesus, amém. Amém, Jesus, amém. Podeis vos assentar, irmãos e irmãs. As palmas são alegres, contentes e felizes para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, prezados e queridos ouvintes de casa, estamos nesta noite na sequência da maravilhosa campanha Aliança com Deus. Campanha esta que foi levantada por ordem do Espírito Santo, porque Deus tem o que falar com os seus servos, com as suas servas, sobre a aliança maravilhosa que o Senhor Deus tem conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, para demonstrar a vocês a aliança que Deus tem conosco, eu quero começar a expor, começar a dizer como Deus quebrou a sua aliança com Satanás. Como Deus quebrou a sua aliança com o príncipe das trevas, com o príncipe deste mundo. Todos nós sabemos que a Bíblia nos diz, nos primeiros versículos da palavra de Deus, está escrito que o Senhor Deus havia feito os céus e a terra, e ele viu que tudo que ele havia feito era bom, era maravilhoso. Tudo que Deus tinha feito era bom. Hoje em dia, uma interrogação que muito fala aos corações. A pergunta é a seguinte: será que foi Deus que fez o diabo? Será que foi Deus que fez a Satanás? Se tudo foi feito por Deus, foi Deus que fez o diabo? Vamos às explicações. A Bíblia nos diz que anjos, arcanjos, querubins e serafins reinava nos céus, ao lado do nosso Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Havia paz e harmonia, corais angelicais louvavam ao Senhor, havia perfeita harmonia na glória, até que um dia as coisas começaram a mudar. Um arcanjo poderosíssimo, a sua presença transmitia luz e fé. Ele era tão poderoso que ele caminhava entre as pedras afogueadas. Tal era o fulgor da sua presença. Ele permitiu que o exaltamento entrasse no seu coração. Ele deu lugar para a altivez. E ele disse: subirei ao céu, no mais alto dos céus, na banda do norte
morte, lá estabelecerei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. E ele tinha tanta influência no céu que ele conseguiu dominar a terça parte dos anjos celestiais. E a Bíblia Sagrada, ela nos diz, meus irmãos, que houve batalha nos céus, porque o Senhor Deus, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, e Ele não aceita a rebelião, Ele não aceita alguém que queira se impor diante dEle. Os irmãos sabem que Miguel e seus anjos batalharam contra Lúcifer e seus anjos, e por causa do poder do sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, aquela vitória foi do arcanjo Miguel, porque a sua espada estava revestida com o sangue que Jesus havia derramado na cruz do Calvário, no alto do Gólgota. Naquele momento, irmãos, Satanás foi derrubado de alto a baixo. Meus irmãos e irmãs, ainda hoje eu lia algo que dizia: a cada 10 segundos o vício do cigarro joga por terra morta uma pessoa. Nós sabemos que o viciado não herdará o reino de Deus. É o diabo roubando, matando e destruindo. Nós sabemos que a cada dia que se passa, são pessoas sendo mortas, são pessoas sendo roubadas, são pessoas sendo massacradas por causa da obra destruidora de Satanás que está atuando na face da terra. A palavra nos diz: ai dos que habitam na face da terra, porque o diabo desceu até vós e ele tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Irmãos e irmãs, se o diabo está na terra, se ele está agindo, o que é que nós temos que fazer para nós sermos livres da força demolidora e destruidora de Satanás? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma aliança com Deus. Aliança com Deus. Nós temos que fazer uma aliança. Glória a Deus. Uma aliança com o Senhor. Mas como fazer uma aliança? A aliança começa quando você entra pela porta. Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Lendo Salmo 91, versículo 1, palavra nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar a sombra. Descansar a sombra do Onipotente é entrar pela porta, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Senhor Jesus Cristo, de braços abertos, Ele conclama a todos que estão cansados e oprimidos, vencidos pela macumba, pela feitiçaria, vencido pelos demônios, vencido pelas enfermidades. Ele conclama a todos dizendo: vinde a mim, que eu te aliviarei. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus.
que está desenganado, vinde a Jesus Cristo nesta noite. Você que está até mesmo com AIDS, com a lepra, com a tuberculose, desenganado, sem saber o que fazer. Você que foi no macumbeiro, na macumbeira, e ele disse que se você não voltar lá, o guia vai te matar, o guia vai te afligir. Corra nesta noite para o esconderijo do nosso Deus, que é Jesus, que é Jesus. Esse esconderijo é um esconderijo muito forte. Eu entrei nesse esconderijo, eu tinha 8 anos de idade. Passaram-se 29 anos e esse esconderijo tem me dado total proteção contra toda a força do inferno, contra toda a força do mal, contra o império das trevas. E se você nesta noite tomar a decisão de entrar nesse esconderijo, você vai descansar à sombra do Onipotente. O Senhor vai cuidar da sua vida, vai te abençoar, vai te dar vitória, Ele vai te ajudar em tudo. Você não está aguentando mais, você está para cair morto no chão. Por quê? Porque você ainda não quis entregar a sua vida a Jesus, não quis entregar a sua vida àquele que foi, que é, aquele que será eternamente. Mas entrega hoje seus caminhos ao Senhor. Faça hoje uma aliança com Deus e Ele vai mudar a sua vida. Mas será que muda? Muda. Será que Deus me liberta do cigarro? Liberta. Será que Ele liberta da cachaça? Liberta. Será que Ele liberta da brama? Liberta. Será que Ele liberta dos vícios, dos tóxicos? Liberta. Porque todo poder foi entregue nas mãos de Jesus Cristo, a Filha de Deus. Aceitar a Jesus é dar o nome para o Rei, escrever no livro da vida. Se você fizer isso, ouça o que a palavra nos diz. A palavra nos diz que aqueles que aceitam a Jesus são considerados como povo de Deus, como filhos de Deus. E os filhos de Deus são como as meninas dos olhos do Senhor. Observe bem, se alguém quiser tocar o dedo na menina dos seus olhos, você tem aí um sistema nervoso autônomo que entra em ação para proteger automaticamente as suas vistas. Por quê? Porque as suas vistas não podem ser tocadas por ninguém. Se você levantar a mão e aceitar Jesus, não vai ter enxu, não vai ter pombagira, não vai ter demônio, não vai ter inferno que vai poder tocar na sua vida. Se você aceitar a Jesus como Salvador de sua alma, você será a menina dos olhos do Senhor. Quando alguém tocou nos servos de Deus, o nome dele era Saulo de Tarso. Vocês sabem o que aconteceu com Saulo? A espada de Deus caiu sobre ele. Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Eu tenho perseguido os crentes, não tenho perseguido o Senhor. O Senhor disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Glória a Deus. Quer que Deus passe para o teu lado? Então passe para o lado de Deus. Quer que Deus lute em teu favor? Então lute a favor de Deus.
você vai ver tudo mudar na sua vida. Muda ou não muda, igreja? Muda ou não muda? Quem crê que muda, diga amém. Quem crê que muda, diga aleluia. Muda porque mudou a nossa, né, igreja? Mudou a nossa vida. Glória a palavra. Aleluia. Deus abençoe o irmão. Deus abençoe essa irmã. Fica em pé, vamos passar as revelações do Espírito Santo de Deus. Todos dando glória, 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 glória. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu adorável Filho, Senhor, contempla a tua igreja, o teu rebanho, o teu povo. Contempla essas milhares de pessoas. Revela, Senhor. Revela. Revela e opera. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Podes bater palmas alegres. Pode bater palmas fortes para Jesus, nosso Senhor e Salvador.